Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santíssimo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja Jesus, Maria Santíssima e São José, para sempre sejam louvados. Querido povo de Deus que nos acompanham através deste canal. Canal este, conforme já disse diversas vezes, comandado pela Virgem Santíssima. O tema de nossa reflexão de hoje será aparições, verdade ou ficção? Este será o tema da nossa reflexão. E reafirmando que a voz é minha, mas a palavra é de Deus. O tema de hoje nos convida a examinarmos a nós mesmos interiormente, para que possamos ter uma definição em nossa alma, em nosso coração. Porque o tempo é presente. Os acontecimentos profetizados já se iniciaram. Nesses 30 anos que acompanho as profecias, vejo tudo acontecer como está relatado profeticamente pelo próprio Jesus e também por sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Chegaram-se os tempos preditos e se realiza neste tempo o segredo de Fátima. Já não é novidade para ninguém, mas lembrando, mais uma vez, que a aparição não é dogma de fé, mas ao mesmo tempo deve ter a nossa atenção, pelo menos para avaliar o seu conteúdo, para observarmos se está de acordo com a sã doutrina da Santa Igreja. Porque o próprio São Paulo, conforme já disse diversas vezes em sua primeira carta aos Tessalonicenses, vai nos instruir. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e ficai com o que é bom. Então, neste tempo de muita confusão, através dos meios de comunicação social, sobretudo, porque os canais televisivos não falam deste assunto. Somente nas redes sociais que nós vamos encontrar diversos vídeos que falam sobre o mesmo tema. Nesta abertura do vídeo, inicialmente, e antes de iniciarmos esta reflexão, teremos a leitura
da mensagem de Nossa Senhora, transmitida desta vez em Manaus, no Brasil, no dia 11 de fevereiro de 1988. Naquela oportunidade, o padre Stefano Gobbi estava peregrinando com o movimento sacerdotal mariano pelo Brasil, este país continental. Esteve em diversas capitais e cidades do nosso país. Então segue-se a leitura com o tema: O Senhor envia-me a vós. Hoje recordais a minha aparição na pobre gruta de Massabielle, a minha pequena filha Bernadette. Desde então, multipliquei nos templos e nos lugares as minhas extraordinárias aparições. Este século foi marcado por uma minha forte presença no meio de vós, e, para a tornar perceptível para todos, multipliquei por toda a parte as minhas manifestações milagrosas. Porque neste tempo me torno presente no meio de vós de maneira nova, contínua e extraordinária. Porque estes são os tempos do domínio do meu adversário, o dragão vermelho, Satanás, a serpente antiga, de quem eu esmagarei a cabeça. Sob o peso do seu domínio, aumentam para vós as provas e os sofrimentos, as feridas e as quedas, e assim torna-se maior para todos o perigo de se perderem. Então, eu me manifesto a vós de maneira extraordinária, para vos convidar à confiança, à esperança, a refugiar-vos em mim através do vosso ato de consagração ao meu coração imaculado. A minha presença torna-se agora ainda mais forte, à medida que se aproxima a minha vitória com a derrota definitiva de Satanás. Por isso, vos convido todos a olhar para mim com confiança e grande esperança. O Senhor envia-me a vós para vos levar à sua salvação. Agradecei-lhe por este dom e acolhei-o com humildade e gratidão. Eu venho com o anúncio da sua vitória. Eu sou enviada para preparar o caminho do retorno glorioso de Jesus. Caminhai na minha luz e tornai-vos os apóstolos da vossa Mãe Celeste nestes últimos tempos. Difundi por toda a parte o perfume da minha presença e da minha ternura materna. Com alegria a todos vos abençoo. Mensagem belíssima que Nossa Senhora nos transmitiu naquele 11 de fevereiro de 1988, dia de sua aparição em Lourdes, quando Santa Bernadette perguntou quem era ela. A nossa Mãe Celestial respondeu: eu sou a Imaculada Conceição. Porque naquele ano de 1858, o Papa Pio IX proclamou como dogma de fé a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima.
Maria, concebida sem pecado. Em Maria não há sequer a sombra do pecado. Queridos irmãos e irmãs, sei que o tema de hoje é polêmico, de uma certa forma, mas nós, povo de Deus, e aqui não quero de forma alguma forçar com ninguém a crer em aparições, conforme disse, porque não é dogma de fé. Mesmo que fosse, nenhum de nós, nenhum cristão deve interferir na vida pessoal e religiosa de cada criatura, porque o próprio Deus respeita o nosso livre arbítrio, a nossa liberdade que Ele nos concede. Diante desta realidade, para chegarmos a Deus, deve ser primeiramente pela sua infinita misericórdia e depois pelo nosso amor a Ele e também ao nosso próximo, como nos ensina a lei divina dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescenta Jesus na noite da Quinta-feira Santa. Deus, por amor infinito, sublime por cada um de nós, Ele tem diversos meios de comunicar com seu povo. As Sagradas Escrituras estão repletas de aparições. As aparições podem acontecer de formas diferenciadas. Por exemplo, uma aparição auricular é aquela que uma criatura de Deus, um ser humano, ouve a voz de Deus, mas não o vê. Esta aparição é chamada de auricular. Temos também aparições de forma por locução interior, como acontece principalmente nesses tempos, em que diversos videntes espalhados pelo mundo recebem as mensagens do céu e transmite ao povo de Deus. Locução interior, quando a voz do céu é transmitida interiormente à alma daquela pessoa que está recebendo aquela divina comunicação. Este fenômeno sobrenatural é conhecido como locução interior. Temos também as aparições visíveis, que é concedida àqueles que veem, que têm a graça de ver a Virgem Santíssima, ou um anjo, ou um arcanjo, de acordo com a vontade de Deus.
E hoje, nesse tempo, são diversos os videntes autênticos espalhados pelo mundo. Já não vou mais citar, no caso do Brasil, porque já citei pelo menos um. E este foi citado porque confio plenamente nas mensagens que são dirigidas a ele, porque são todas datadas e todas as mensagens proféticas ali anunciadas estão acontecendo. Mas também no Brasil nós temos outros locais por onde Nossa Senhora está deixando as suas mensagens praticamente com o mesmo conteúdo profético. Já no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo de 8 a 19, quando Adão e Eva andavam pelo jardim do Éden, eles ouviram os passos do Senhor e em seguida ouviram a voz de nosso Deus, interrogando a eles o que estava acontecendo. E eles disseram que comeram daquele fruto proibido, o qual o Senhor havia indicado que aquele fruto não poderia ser tocado. Trata-se então de uma aparição auricular, porque na sequência Deus vai dizer o que aconteceria com a serpente primitiva e também com toda a posteridade provinda de Adão e Eva. E nós todos fazemos parte daquele momento inicial. O pecado entrou no mundo através da mulher Eva. E esta levou o pecado da desobediência até Adão. Então, já no início da palavra de Deus, no primeiro livro das Sagradas Escrituras, a gente já depara com este fenômeno sobrenatural. Nós vamos no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 2. No momento em que Moisés, diante daquela sarça ardente, vai ter a visão de um anjo, e na sequência, no capítulo 4, versículo 6, Moisés ouve a voz de Deus, dizendo para não colocar os pés naquele local, porque tratava-se de um lugar sagrado. Mais uma vez, uma aparição auricular. Moisés ouviu, mas não viu. Também no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículos de 4 a 14. Por 3 vezes o menino Samuel ouve a voz de Deus
e ele se dirige até Eli, pensando que era Eli que o chamava, mas não era. Era o Senhor que o chamava, e então Samuel, aí, da terceira vez, entendeu que tratava-se de um chamado de Deus. Novamente, uma aparição auricular. No Novo Testamento, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, versículos 26, 38, no momento da anunciação, em que o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Santíssima para anunciar a boa nova que chegaria para a salvação de todos os povos. E Nossa Senhora não hesitou em dar o seu sim, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós temos que entender que esses fenômenos de aparição são diferentes de visões. Visões são aquelas figuras que a gente vê, mas que a gente não ouve a voz, mas que tem um significado profundo. Um exemplo, em Fátima, Nossa Senhora concedeu aos 3 pastorinhos a visão do inferno. Então, em Fátima, aconteceram 2 fenômenos sobrenaturais. Primeiro, a aparição da Virgem Santíssima no título de Fátima. Segundo, a visão do inferno, que é separada daquela aparição. Também temos a manifestação de Deus comunicando com seu povo através de sonhos. Neste caso, vou citar um exemplo que está contido no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículo 13, quando São José teve um sonho, e naquele sonho ele teve a visão de um anjo solicitando a ele que tomasse o menino Jesus e a Virgem Santíssima e partissem em fuga para o Egito, porque Herodes o procurava para o matar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todos estes fenômenos deste tempo são amplamente divulgados e conhecidos na palavra de Deus. Não podemos de nenhuma forma menosprezar este fenômeno sobrenatural. Se tivermos um pouco de bom senso, é bom tomarmos conhecimento do conteúdo que determinada aparição, seja de um santo, seja da Santíssima Mãe de Deus, seja por locução interior, seja de forma visionária, seja por sonho, enfim. Esses diversos modelos são formas que Deus usa para nos trazer todas as revelações. Se hoje,
conheço um pouco, porque praticamente não sei nada diante da sabedoria divina, mas é porque eu abri o meu coração e Nossa Senhora é, além de minha mãe celestial, além de mãe de todos nós, é também a minha catequista. Porque no início da minha missão, eu nem mesmo sabia rezar o Santo Terço. Eu não sabia nada sobre igreja. Eu não sabia nada sobre o catecismo da Santa Igreja. Tive a minha catequista, a dona Gráucia, quando foi fazer a catequese para a minha primeira comunhão. Uma excelente catequista que se desdobrava para catequizar as crianças naquele início do catecismo da Santa Igreja. Mas Nossa Senhora, foi ela, através de suas mensagens, que está me evangelizando. Claro que nós temos os sacerdotes, muitos bons sacerdotes, que pregam a verdade e traz para nós o Santo Evangelho nas suas mais profundas revelações. E Bom Despacho tem este privilégio. Nós temos os sacramentinos e também os diocesanos, que fazem pregações que transmitem a verdadeira doutrina da Santa Igreja para nós. Já disse isso no início deste canal, das transmissões deste canal, e volto a repetir, não para agradá-los, mas para dizer que nós, graças a Deus, estamos muito bem servidos. Nós sabemos os desdobramentos, os esforços que eles fazem para nos atender, ministrando os sacramentos para nós. Nós temos o privilégio de ter a Santa Missa todos os dias, de domingo a domingo, aqui na paróquia de Nossa Senhora do Bom Despacho, na nossa igreja matriz, 7 horas da manhã e 19 horas. Isto é um privilégio. Como disse, as portas do céu se abrem para todos no mundo inteiro. Mas é necessário que estejamos em comunhão com os sacramentos da Santa Igreja, que estão narrados, sacramentados nas Sagradas Escrituras e também com a Palavra de Deus. É isto, queridos irmãos e irmãs, que nesta noite de hoje, desse dia 14 de fevereiro, estou transmitindo para vocês, respeitando o pensamento de cada um, jamais querendo vos impor o crédito em aparições, de forma alguma, mas transmitindo a palavra de Deus em alguns poucos capítulos e versículos que citei neste vídeo, mas de Gênesis ao Apocalipse nós temos diversas aparições, diversas manifestações vindas do céu, e isto acontece porque Deus nos ama tanto, e Deus
não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele quer a salvação de todos nós. E por isso, Ele nos revela através do próprio Jesus, através da Virgem Maria Santíssima, através de São Gabriel, São Rafael e São Miguel Arcanjo. E o interessante é que todas as mensagens proféticas possuem o mesmo conteúdo, o mesmo sentido. Não tem nada diferenciado. Está tudo relacionado com o que está narrado nas Sagradas Escrituras. Então, ao tomarmos conhecimento de uma mensagem, basta ler um pouco as Sagradas Escrituras, não na sua totalidade, mas procurar capítulos que vão falar sobre isso, versículos. A gente sabe que no Apocalipse, naquela visão que São João Evangelista teve na ilha de Patmos, na Grécia, é uma visão enigmática até então, porque agora, praticamente, não diria na totalidade, mas creio que a maior parte do livro do Apocalipse já está revelado. Muitos momentos enigmáticos, muitas passagens de difícil entendimento, agora foram clareadas pelo próprio Deus, através de Jesus e da Virgem Santíssima. Nós devemos tomarmos conhecimento para não pertencermos ao corpo social do anticristo, e sim ao corpo místico de Jesus, que é a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Como amo, não através de palavras, profundamente a Deus dentro das minhas limitações, adoro ao nosso Deus unitrino e amo profundamente a Virgem Santíssima. Eu não posso, como creio que escolhido por Deus para trazer tão profundas mensagens que já foram transmitidas e que serão num tempo futuro. Convido a vocês que na íntegra acompanham desde o primeiro vídeo até hoje, porque é muito importante conhecer a todos para que você possa ter um maior entendimento. Se não for perseverante diante desta realidade profética transmitida não só por este canal, mas por muitos canais do Brasil e do mundo, a gente não vai chegar a local nenhum. Porque tem muitos acontecimentos profetizados que devemos conhecer, saber qual deve ser o nosso comportamento de cristão quando esses tempos chegarem. Temos que, sobretudo, estar preparados sob a luz do Espírito Santo para não pensar que o anticristo, que já está agindo, que virá como se fosse o Messias.
depois de tanta sedução, a gente pode ser hipnotizado por este personagem, por esta figura demoníaca personificada. Então, fiquemos atentos e acompanhamos os acontecimentos. Fiquemos em vigília, como nosso Senhor disse aos apóstolos, e antes de se retirar para o Getsemane, vigiai e orai. Vós estão prontos, mas a carne é fraca. E este mesmo Jesus nos disse nesse tempo, resumindo tudo o que falei, nesta palavra aí, dirigida aos seus apóstolos. E quando Jesus retornou do Getsemane, estavam eles dormindo. Isso não pode acontecer conosco, porque agora trata-se do retorno de Jesus na sua glória. Naquele tempo, foi a sua chegada, a sua paixão, a sua ressurreição, por amor a cada um de nós e para nos redimir de todos os nossos pecados. Vamos encerrar esta reflexão pedindo a proteção aos céus, rezando pela presença de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel e de São Rafael. Mas esta oração é dirigida a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do maligno. Subjugue ao Deus instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os seus sequazes que vagueiam pelo mundo, perseguindo as almas, assim seja. Desejo a todos vocês uma semana muito abençoada e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Louvado seja Jesus, Maria Santíssima e São José, para sempre sejam louvados. Estou rezando por vocês, considero vocês como uma comunidade invisível, não os vejo, uma comunidade virtual. Mas é como se vocês estivessem presentes aqui, neste momento em que a gente está transmitindo a palavra do céu. Peço a vocês também que rezem por mim, para que o Senhor nosso Deus me dê muita coragem, muita sabedoria, muito discernimento, enfim, os dons do Espírito Santo, para que eu possa fazer a vontade do Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.